Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, Pastor Gerson, Professor Gerson, Evangelho Genuíno, trazendo até você, querido, mais um estudo que estamos nessa série, Demonologia, Satanologia, como entender o conceito de Satanás e demônios dentro da estrutura de um contexto remoto de toda a Escritura, de toda a Bíblia. Deixe seu curtir, deixe seu like, aproveite a playlist. Hoje vamos falar sobre os Shedim, ou seja, os demônios, dentro do conceito da Bíblia hebraica. Demônios no Velho Testamento, como que era concebido, como que era entendido, como que era compreendido. Os Shedims, querido, eram deuses e não demônios, como muitos querem afirmar. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16 e 17 diz: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifício ofereceram aos Shedims, ao demônio, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, os quais não temeram vossos pais. Salmo 106, versículo 36 e 37 ainda diz: e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhe um laço. Demais disto sacrificaram seus filhos e suas filhas aos Shedim. A palavra demônio no conceito hebraico, ela é diferente do conceito cristão. Shedim, para o conceito hebraico, são deuses, ídolos, deuses pagãos, que foram demonizados pelo povo de Israel. O que esses textos revelam claramente é que demônios não são seres espirituais ou entidades, mas um simples ídolo ou um deus pagão. Como você vai ver, e nós vamos, no decorrer desse vídeo, fazer que você venha entender. A palavra nesses dois textos que lemos é Shedim, e só aparece nesses dois versículos, duas vezes somente, no Antigo Testamento. A raiz desta palavra é Shad, que significa seio. Lamentações 4 e 3 diz: até os chacais abaixam ao Shad, ao seio, ao peito, dão de mamar seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. E o que isso tem a ver? Na mitologia cananeia, havia 7 demônios, Shedim, que tinham a forma de bois, com cara de seres humanos, com asas, bois alados, que simbolizavam força, que simbolizavam proteção. E essas efígies ficavam nas entradas das cidades, das grandes capitais, das grandes nações pagãs, em homenagem aos reis, porque os reis eram tidos como querubins, como querube, como o Shedim, como protetores daquela cidade, daquela nação, daquele povo. Então, querido, eles eram tidos como Shedim, deuses, que eram tidos como demônios. Nessas culturas, eles eram usados como protetores do palácio, como gênios ou demônios, que protegiam e guardavam o palácio, o rei e o povo e a nação. Pode ter sido a influência desses deuses que veio a mitologia de Remo e Rômulo, fundadores do Império Romano. Queridos, quando Israel surge como um povo e religião, o povo hebreu, eles começam a se afastar desses cultos e geram uma religião oposta, antagônica ao paganismo. Então Israel começa a abominar esses Shedims, começa a abominar esses deuses pagãos. E o termo tem uma ligação com o termo destruição Shod,
que vem a palavra El Shaddai, o poder suprassumo da destruição. Então os pagãos, quando vinha a destruição, eles atribuíam a esses Shedim, a esses demônios. Mas o povo de Israel não. Quando vinha algum mal, alguma destruição, eles atribuíam ao El Shaddai, ao Deus destruidor. Como o cristianismo demonizou as imagens gregas, os judeus demonizavam as imagens pagãs, transformando elas em Shedim. Isso é um Shedim. E isso foi trazido para o Novo Testamento como demônios. Mas isso é um grande erro de interpretação. É um anacronismo infantil da parte de alguns tradutores que tendenciosamente que defendem a satanologia exacerbada, a satanologia que é uma ferramenta de métodos de ilusão para angariar fundos, para trazer a doutrina do medo manipuladora e comerciadora de fé. Então, Israel, querido, eles começam a demonizar esses ídolos pagãos, geralmente os bois com seios, em um tipo de antagonismo, enquanto que esses povos atribuíam a destruição aos Shedim, Israel atribuía a deuses, utilizando até mesmo o termo parecido, como Shod Shaddai. Por isso que você vai encontrar Ruth, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim. Aí ela coloca o Shaddai, e o Shaddai me trouxe a desgraça. Então ela atribuía a destruição ao Shaddai, o povo pagão ao Shedim, Shaddai, demônios, Deus. Deu para você entender agora? Em Jó 6:4 diz assim: porque as flechas do Shaddai, do Deus poderoso, estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Mais uma vez, o poder destruidor é atribuído ao El Shaddai, mas os pagãos atribuem aos Shedim, aos demônios, que eram os deuses pagãos. Dá para você começar a entender? Vamos lá. Então nós temos povos pagãos, tinham Shedim que causavam destruição, por isso eram colocados nos palácios. O povo hebreu tinha Shaddai, que causava destruição. Em Jó 5,17 diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem o Shaddai repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Não despreze a repreensão do Shaddai, do El Shaddai. Por isso não existe demônios na Bíblia hebraica. Esse conceito é pós-cativeiro, com influência zoroastrista e do judaísmo helênico enoquita, que nada tem a ver com o conceito judaico racionais na história. Então esses Shedim eram simplesmente ídolos pagãos, deuses de outros povos, que não eram nada. Nós temos ainda duas narrativas que dizem que esse Shedim, o demônio, não são nada. Nós temos Salmo 115, 4-8, diz que esses demônios não são nada. Diz assim o Salmo 115, 4-8. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes aos que fazem, assim como todos os que nele confiam. Jeremias 10, 3-5 ainda diz: porque os costumes dos povos são vaidades, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício, feita com machado, com prata e com ouro enfeito, com pregos e com martelos afirmam, que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem.
Então, esses demônios eram esses deuses, eram esses ídolos, tá? E nós vemos isso no exemplo de Paulo. No Novo Testamento, Paulo faz uso das mesmas expressões com os mesmos sentidos. Em 1 Coríntios 10, 20 diz: antes digo que essas coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos shedim, aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Que demônios são esses? São seres, entidades, anjos caídos? Claro que não. São deuses, são imagens de escultura, deuses pagãos. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está usando o termo daimon aqui, mas ele está trazendo, querido, o conceito de shedim, o conceito de ídolos, de deuses pagãos. E você vai encontrar isso no contexto, quer ver? Assim que quanto ao comer dessas coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que os ídolos nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Então não existe outro Deus, é um só, não existe Satanás, demônios, essas coisas. O que existe é um só Deus, que está no comando de tudo. Paulo aqui está afirmando que esses demônios nada são, pois são ídolos, pois só existe um Deus e não dois deuses, com seus anjos e demônios. É simples a interpretação. Paulo está se fundamentando na consciência da existência dos shedim, ídolos pagãos. Viu como é simples? As doutrinas de igrejas é como coisas, verdades bíblicas são outras totalmente verdadeiras. O que eu quero dizer? Que o que a igreja ensina é uma coisa, o que a Bíblia ensina é outra. Hoje a igreja ensina o que a Bíblia não ensina, e a prova está aqui. E para 1 Coríntios 10, 19, para matar a lebre, mas que digo que o ídolo é alguma coisa? O que Paulo está dizendo? Esses demônios são alguma coisa? Não. O que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não, não é. Shedim não são nada, esses demônios não são nada. E é isso, querido, que hoje acontece. As pessoas pegam um termo em grego para trazer um termo hebraico, não estudam o que significa no hebraico, não buscam o que significa no hebraico, aí passa pelo terreno do zoroatrismo, do helenismo, do enoquinismo, do judeu enoquista, passa por todo esse processo, chega até você como demônios, anjos caídos, que não existem. Simples, é só nós estudarmos. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim. Deixe seu like, deixe seu curtir, aprenda, cresça, se edifique, em nome de Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim.